Mudamos de assunto para perguntar se você é daquelas pessoas que não abre mão de um bom churrasco. Se não tiver carne no prato, não é almoço de verdade para você? Então, o Quero Saber de hoje está valendo. Preste atenção. É isso aí. A Bettina Moritz, nossa nutricionista, está aqui para tirar as suas dúvidas sobre carne vermelha, de frango, suína. Pois é, Bettina, o Manezinho disse churrasco, mas é verdade, é carne da boa. Então vamos para a primeira pergunta aqui no telão. Atenção. Rui Tadeu, de Florianópolis. Minha esposa não come nada que tenha carne, come frutos do mar. Eu pergunto se a sua dieta poderá trazer prejuízos futuros à sua saúde. Rui, os frutos do mar, peixe, em geral, eles substituem muito bem a carne. Também são grandes fontes de proteína, vão ter aí um aportezinho de ferro. Só precisa observar se falta ferro na dieta da sua esposa, porque eles costumam ter um pouco menos, eles têm um pouco menos de ferro do que a própria carne vermelha. Se ela tiver uma demanda maior de ferro, vai precisar consumir mais beterraba, feijão, também o açaí é uma ótima opção. Bacana. Olha, depois do Rui Tadeu, de Florianópolis, a pergunta vem de Josineide, de Palhoça. Tem uma filha de 4 anos que não gosta de carne vermelha. Frango ela come, mas nada com molho. Gostaria de saber se isso faz mal. Josineide, não faz mal ela fazer a substituição da carne vermelha pelo frango. Ela só vai precisar ter um aporte aí também dos alimentos ricos em ferro, que é muito comum nesta idade ter deficiência nutricional, tanto de ferro quanto de zinco. Se ela precisar de uma concentração maior aí de ferro, você pode aumentar a quantidade de frango que está sendo dada ou também aumentar o consumo de alimentos ricos em ferro, como o próprio feijão. Não esqueça de adicionar uma fruta fonte de vitamina C para melhorar a absorção desse ferro do feijãozinho, que poderia ser uma acerola, limão, laranja ou até mesmo morango. E depois da Josineide, B, quem chega por aqui é o Zé Luiz de Floripa. Eu tenho churrasqueira a gás. É verdade que a fumaça do carvão tem componentes de certa forma prejudiciais à saúde? É verdade, Zé Luiz. Toda a carne produzida no carvão vai ter ali as toxinas que são do carvão, eles vêm, né, junto com a fumaça, gruda na carne e aquilo é bastante cancerígeno. Mas não se iluda, toda vez que a gente grelha demais a carne, quando aquela partezinha que fica mais tostadinha, produz substâncias que são tóxicas e cancerígenas. Também precisa controlar a quantidade do consumido, mesmo feito no gás. Muito a bem. cara de assustado do Edson é boa. Apaga o fogo aí. Vamos ver se dá tempo de mais uma depois dessa. Depois do Zé Luiz, a Cleusa de São José. Eu tenho sentido um gosto peculiar nas carnes de gado. O sabor está lembrando fígado. Isso é normal ou o problema pode estar na origem da carne? Eu já parei de comer por um período porque todas tinham um gosto estranho. Eu também passo mal depois de comer. Cleusa, isso é bastante comum quando a gente tem o gado que é tratado, que ele é confinado. Então, numa época de estiagem, principalmente o gado produzido no centro-oeste, quando se passa por essa época de estiagem, muitas vezes o gado fica confinado e a mudança na alimentação. Essa mudança na alimentação é que gera esse sabor diferente na carne. Realmente lembra um pouco de fígado e eu vou concordar com você, eu também não gosto não. Busque algum açougue que venda carne de boi que não é confinado, que é principalmente produzido mais para o Rio Grande do Sul. O sabor da carne é outro sabor. Bia, daqui a pouco a gente retorna contigo. Obrigada por enquanto, Obrigada. tá? Nós seguimos com o Jornal do Almoço e voltamos com o Quero Saber. O assunto hoje é bem-estar com a Bettina Moritz. Isso aí, hoje ela está respondendo perguntas sobre o consumo de carne. Qual a importância da carne no seu dia a dia? Será que ela ainda é tão fundamental? Vamos para as mais dúvidas, Bettina? Sim. Chegando por aqui agora com a gente, a Terezinha de Florianópolis. Eu gostaria de saber o seguinte, minha filha de 14 anos quer parar de comer carne. Como substituir? Eu estou preocupada com a falta da proteína. Terezinha, a carne pode ser substituída sim, a gente tem bastante proteína vegetal, principalmente no feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, quinoa. Também os cogumelos são grandes fontes de proteína e podem facilmente substituir essa proteína que a sua filha não vai mais consumir. Ela precisa comer bastante alimentos ricos em ferro, porque isso é que normalmente ocasiona, quem não consome carne, tem 2 grandes problemas, a falta do ferro e a falta da B12, que pode ser resolvida
resolvido com uma excelente alimentação. A B12 pode ser produzida pelo intestino, pelas bactérias intestinais. Se a sua filha comer bastante vegetais, é claro que depende um pouquinho da microbiota dela e um pouquinho da genética, mas se ela comer vegetais que alimentem essas bactérias que produzam a B12, em geral, ela vai ter um bom aporte de B12. E se ela aumentar o consumo dos alimentos ricos em ferro, como, por exemplo, o próprio feijão, adicionando uma vitamina C na mesma refeição, ela vai ter um aporte suficiente. Então, é sim totalmente possível. O ideal, leve ela numa nutricionista. Valeu. Depois da Terezinha de Florianópolis, a pergunta é da Júlia, também de Floripa. É verdade que a carne desencadeia processos inflamatórios no corpo, Betina? Júlia, junto com a carne, a gente tem bastante gordura saturada. E essa gordura saturada, quando consumida em excesso, pode sim aumentar processos inflamatórios. Ideal que você tenha uma parcimônia e consuma um pouquinho menos, principalmente as carnes que têm mais gordura saturada. Carnes vermelhas em geral, as carnes de porco, exceto o lombo de porco e aquela pelezinha do frango, elas devem ser diminuídas aí da sua dieta. Muito bem. Betina, você volta, tá mal passada ainda ali no forninho, mas assim que fica melhor, você retorna para falar sobre o consumo de carnes com a gente. Obrigada, Bê. Quero saber no ar, deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem aí no seu prato? Carne? De frango ou de gado? Tem gente que não abre mão das carnes nas refeições, né? Mesmo tendo nutrientes, a carne não pode ser consumida em excesso, não. Principalmente as vermelhas e também aquelas muito gordurosas. Você sabia disso? Eu vou saber o que tem quando eu voltar para casa e olhar no prato. Agora vamos para o telão, sem dúvida. Betina Moritz, por favor, venha para cá. No telão, mais dúvidas sobre carnes. João Marcelo de Timbó, eu me preocupo bastante em manter uma alimentação saudável. Há algum tempo eu percebo que eu estou deixando a carne de lado e que quando eu consumo carne, eu sinto peso no organismo. Existe possibilidade de ter desenvolvido uma certa intolerância a esse alimento? João, é possível ter intolerância à carne, existe até processo alérgico, mas é bastante raro. O que provavelmente deve estar acontecendo com você é uma digestibilidade ruim, talvez uma má produção de enzimas digestivas, começando pelo seu estômago. Dê uma olhadinha e vá no seu gastroenterologista para ver se você não está precisando também reposição de enzimas digestivas. Mas colocar abacaxi ou mamão após a refeição de uma carne ajuda bastante aí na digestão e pode melhorar essa sensação. Também comece o dia com um copo de suco com uma folha de couve, uma pitada de gengibre, uma maçã e um pouquinho de limão. Isso ajuda na acidificação e no estímulo para a produção de mais ácido clorídrico pelo seu estômago. Tinturinha de alecrim ou colocar alecrim na sua refeição também pode te ajudar. Oh, que legal isso. Depois do João Marcelo, a gente vai para onde? Para São Bento do Sul, com a Karen. Eu tenho uma neta de 11 anos. Ela só gosta de carne sangrando. É saudável nessa idade? Boi berrando, como a gente diz. É verdade. Karen, realmente a carne, quanto mais crua, menos cancerígena ela é. Mais interessante para a prevenção aí dessas doenças crônicas. Só precisa cuidar, principalmente com a retirada da gordura da carne. É claro que quando a carne está crua, o risco de intoxicações alimentares é um pouco maior. Então, cuidado quando você vai consumir para não deixar essa carne exposta à temperatura ambiente por um longo período. Cuidado também com os buffets, se essa carne estiver mais crua, já exposta há muito tempo, pode estar desenvolvendo aí algumas bactérias e as intoxicações alimentares surgirem. Então, para comer uma carne mais crua, você só precisa de um pouquinho de segurança alimentar. Bacana. Depois da carne de São Bento do Sul, a pergunta vem da Verônica, de Floripa. Aqui em casa estamos consumindo carne vermelha nas refeições principais, cerca de 3 a 5 dias na semana. Isso é muito? Verônica, é um pouquinho acima do que deveria. Traga a carne vermelha para 2 a 3 vezes na semana e você vai estar muito mais saudável. Betina, muito grato por enquanto. Você retorna daqui a pouquinho, por favor. Valeu, Bê. Última rodada do nosso Quero Saber. A Betina Moritz já está de volta e hoje ela responde as suas dúvidas sobre carne na alimentação. Vamos então para as próximas perguntas desse último ciclo aqui. Gerson de São Cristóvão do Sul. A Voz do Povo diz que a carne de gado gorda faz mal e o suíno não. Eu gostaria de saber por quê, se a Voz do Povo está certa, na verdade, né? Gerson, infelizmente a Voz do Povo está errada.
Ambas as carnes engordam e fazem mal, principalmente a que tiver maior teor de gordura. Então, por exemplo, o cupim é muito pior do que a parte do patinho da carne do boi. A mesma coisa é o lombinho, que é uma carne mais magra. Se você for comer aí outro pedaço do boi, também vai ter uma alta concentração de gordura. E o que depende, o que te faz engordar é a quantidade do que você come, não é aquele seu pedacinho de carne. Para as pessoas que não têm ideia do quanto consumir, o ideal para crianças, vai dar mais ou menos ao tamanho da sua mão. Em média, na maioria das mulheres, vão consumir até um tamanhozinho assim, até um pedacinho das falanges. E para os homens, mais ou menos, isso em termos gerais, a gente está falando de um filé do tamanho da mão, com uma altura aí de no máximo 1 centímetro. O problema é o excesso. Você falou ali lombinho com torresmo, por exemplo, do porco. O torresmo é gordura pura, vai fazer muito mal. Certo. Então tá, do Gerson de São Cristóvão, vamos para Elaine de Içara. Quais alimentos, como legumes e verduras, podem substituir o consumo de carne vermelha sem perder os nutrientes que o nosso corpo necessita? Você já falou bastante, mas acho que é importante reforçar. Sim, bastante importante colocar na dieta, no lugar da carne, pelo menos o feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha. O feijão é um grande componente e rico em ferro, necessário aí para quem vai retirar completamente a carne. Mas se você não está querendo retirar por completo, quem sabe você pode aderir ao movimento do Segunda Sem Carne e você trocar parte aí da sua carne por um arroz com feijão. A composição arroz com feijão, ela dá uma composição de aminoácidos importantes que se complementam e fecham aí a quantidade de proteína que você precisa. Só vai depender aí da necessidade diária o tanto que você vai comer. Além disso, você também pode substituir por cogumelos, introduzindo eles na sua dieta. Eu vi a propaganda contrária de um supermercado, a terça da carne, a quarta da carne, a segunda sem carne. Tem a segunda sem carne. Bom, depois da Elaine de Içara, Simone de Criciúma, ainda no sul do estado. Já ouvi que não pode lavar as carnes, bovina, suína e frango. Isso é verdade? Então, quando você lava a carne, você vai tirando parte do sumo da carne, parte dos nutrientes, e aí você vai perder parte desses nutrientes e ela pode ficar aí com um saborzinho um pouco aguado. Realmente é verdade. Se a carne estiver suja, que você precise lavar, é porque ela não está boa para o consumo. Ok, depois da Simone de Criciúma, tem a pergunta da Júnia. Eu gostaria de saber se, devido à qualidade duvidosa das carnes de frango, boi e porco, tem relação com a ração, confinamento e maus tratos que esses animais podem sofrer. É melhor consumir mesmo assim ou não? Júnia, bastante difícil essa sua pergunta. Realmente, a gente não tem estudos científicos que mostrem que isso possa causar as alterações e dizer que essa carne é uma carne de má qualidade quando o boi é confinado. Mas eu também concordo plenamente com você. Eu não consigo. Boi confinado, maus tratos, eu estou completamente fora. Aí é muito melhor aderir a uma dieta vegetariana ou vegana. Com certeza, vamos em prol dos animais. Por isso, você vai num açougue ou mesmo no supermercado, tem lá a origem do animal, qual frigorífico, que é para você, de alguma forma, tentar controlar um pouquinho a origem. Mas vamos lá, além da Júnia, quem pergunta é Luciane, de São Cristóvão do Sul. Quantas vezes por semana eu tenho que comer carne vermelha? Vamos adaptar aí. Quantas vezes ela deve comer? Não é necessário colocar a carne vermelha no seu dia a dia, em termos populacionais. Então, se você quiser consumir, é mais saudável que você mantenha até 2 até 3 vezes na semana. E se você come carne, alternando o tipo de carne que você está consumindo. Um dia peixe, um dia carne vermelha, um dia frango, né? Lembrando que as carnes brancas tendem a ter menos gordura e isso pode ajudar na prevenção de doenças crônicas. Betina, muito obrigado pela sua participação no Quero Saber. Semana que vem a gente se encontra. Até a próxima semana. Boa semana, Bê. Obrigada. Tchau. Um abraço.